Olá, meu nome é Márcio Américo, sou dramaturgo, poeta, escritor, comediante, roteirista, amador. Vou ler aqui para vocês um poema do Vinícius de Moraes. É um poema que na década de 80, na época eu era comunista, amador, eu decorei esse poema, é um poema relativamente longo, eu decorei e declamava na praça, na rua, enfim. É claro que agora eu já não sei de cor, porque na época eu tinha uma cabeça boa, né, 18 anos, tinha uma memória boa, agora eu estou bem sequelado da memória, então eu tenho minha colinha aqui. O poema é O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes. Vamos a ele. Era ele quem erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam das mãos. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele mesmo fazia, sendo sua liberdade, era sua escravidão. De fato, como humilde operário, podia compreender porque um tijolo valia mais do que um pão. Tijolo eles empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele os comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse ele, eventualmente, um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário de que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção, olhou em torno, banco, enxerga, caldeirão, gamela, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo que existia, era ele quem fazia. Ele, humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que ele sequer suspeitava. E o operário, emocionado, olhou para a sua própria mão, sua mão rude de operário em construção, e olhando bem para ela, teve num segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. E foi dentro da compreensão desse instante solitário que, tal qual a construção, cresceu também o operário, cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se via que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, passou a dizer não, e passou a notar coisas que antes não dava atenção. Notou que a sua marmita era o prato do patrão, que a sua cerveja preta era o uísque do patrão, que o casebre onde ele morava era a mansão do patrão, que seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão e que a sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não e fez-se forte em sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas ao ouvido do patrão, mas o patrão não queria preocupação. Convençam-no do contrário, dizia ele sobre o operário. E ao dizer isso, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se de súbito cercado pelos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrer o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram e muitas outras se seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobrava o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário. De sorte que foi levado ao alto da construção e lá no momento de tempo mostrou-lhe toda a região. E apontando ao operário, fez-lhe essa declaração: dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim foi entregue, dou a quem bem quiser, dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo que vês será teu, se me adorares, e ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia. Mas o que o operário via, o patrão jamais veria.
O operário via as casas e dentro das estruturas via objetos, produtos, manufaturas, via tudo o que fazia, o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse não. Loucura, disse o patrão, não vês o que te dou eu? Mentira, disse o operário, não podes dar o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado, com medo e solidão, um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem pelo chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos, daqueles que já morreram por outros que viverão, e uma esperança sincera brotou dentro do seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um operário pobre e esquecido, razão, porém, que o fizera um operário construído, um operário em construção. Vinícius de Moraes.